pessoal, estou muito feliz aqui, iniciando mais um episódio do nosso podcast Além das Chaves. O podcast da Home Hunters, que não é só na área imobiliária, mas que pode abraçar todo e qualquer assunto. E hoje nós estamos muito contentes, trazendo aqui o Dr. Cauê Barbosa, advogado especializado no direito imobiliário e muito mais que isso, um especialista em vendas. Hoje veio trazer para a gente uma palestra, uma dinâmica de vendas do vendedor magnético e que emocionou todos nós, Dr. Cauê. Realmente não é uma simples palestra, é uma dinâmica de grupo. E eu queria mexer num tema e que você falasse, explanasse sobre isso. Nós, os corretores de imóveis, é uma profissão muito difícil e com muito estigma, muita gente ainda não valoriza, quer dizer, uma coisa tão importante que é você, no momento mais importante de mudança da vida das pessoas, seja para o bem, às vezes aumentou a família, tem um filho, ou às vezes está se separando. Nós estamos sempre nesses momentos importantíssimos, tentando resolver e melhorar a situação de vida das pessoas nessas mudanças, né? Sejam elas por momentos bons ou momentos, às vezes, até que não são tão bons. E a autoestima do corretor, por conta disso, às vezes uma profissão não tão valorizada. Como que você vê uma profissão difícil como essa? Como é que um corretor faz para se automotivar, né? Como que seria, quais são as técnicas principais, você trouxe algumas delas aqui hoje, para que esses corretores tivessem a resiliência, conseguissem ter a persistência, acordassem, como você diz, com brilho nos olhos, para poder enfrentar essa profissão? Quais são as dicas que você dá? Bom, excelente, Mauro. Primeiramente, mais uma vez uma honra estar aqui junto com vocês. Foi uma turma incrível hoje, bastante gente, né, do início ao final, que nem a gente estava conversando agora de pouco. E estou honrado por fazer parte hoje uma pequena parte da grande história da Home Hunters. Sim. E também da Home Hunters Academy. E uma conexão muito forte com você. Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, a gente que agradece, Dr. Cauê. Juntos. Bom, quanto a essa questão, quando eu cheguei até o mercado dos corretores em si, que eu estava circundando, né? Mercado condominial, imobiliário, na parte da advocacia e na parte dos treinamentos, vendas voltado para a advocacia, fiz palestras em algumas OABs, o advogado é muito engessado, porque entende, já não pode vender, não pode, mas pode. Só tem que tomar cuidado na questão da publicidade, da propaganda. Sim. Mas as técnicas são válidas. A gente está vendendo o tempo todo, né? Abriu a boca, tá. Apareceu lá, já está. E, quer assim, quer não, na hora que você vai fechar um contrato na advocacia, no direito, é um fechamento de contrato e prestação de serviço, não tem jeito. Até o momento em que, nessas andanças, participando de eventos, fazendo palestras, treinamentos, eu fui chamado numa imobiliária em Niterói, que é um grande grupo que tem lá, e tinha um grupo de corretores. E eu lembro que quando a gente estava conversando e fechando o negócio, né, para fazer a viagem para lá, eles disseram, tem um grupo dos líderes que tem um treinamento assim assado, mas o dos corretores, você sabe como é que são os corretores, né? E até então eu acho que eu não tinha tanta ciência, vendo perto, mas não totalmente fora, mas não totalmente perto. Mas o que tem? Eu falei, parece que tem uma nuvem na cabeça deles. Você vai ver esse grupinho, eles chegam aqui desanimados e chegam assim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque esse é o perfil do corretor. Aqui pelo menos é isso, não sei se é universal ou não, mas eu fiquei observando. E aí eu até modifiquei um pouco a minha palestra, porque eu falei, bom, se tiver isso, possivelmente a mentalidade de prosperidade não está boa. Se tiver isso, a inteligência emocional na hora de lidar com os conflitos não é bom. E você tocou num ponto que eu não tinha tanta ciência, que é a falta da autoestima, porque a profissão não é tão valorizada. E ainda são profissionais autônomos, né? São todos uma você SA. Então, assim, acorda de manhã e tem que fazer o próprio salário. Isso é muito desafiador, né? É muito desafiador. Na advocacia, eu vim, né, numa advocacia pequena, também fazendo o meu próprio salário, e nos momentos difíceis tem muita concorrência. Tem muita crítica, tem o cliente que, nossa, vale a pena a profissão devido a ele, mas tem aquele cliente que muitas vezes vem arrogante, te distrata, como ser humano mesmo, e acho que tudo isso o corretor ele vai enfrentando muito no dia a dia dele. E essa névoa, naquele caso lá de Niterói pelo menos, e aqui eu senti menos, mas existe também, muitas vezes vem porque a pessoa tinha uma outra profissão, em algum momento caiu na corretagem de imóveis. Sim, a maioria das vezes é isso que acontece. É isso que acontece mesmo? É isso que acontece. A percepção minha é essa, não é a pessoa que falou, não, quando eu crescer eu vou ser corretor de imóveis. Não, alguma coisa ou não tinha um plano, ou o plano não saiu como queria, então vou cair como corretor de imóveis. Então veja, a desvalorização da profissão, ela é externa? O mercado é complicado, ele é.
Mas comecei a me questionar, será que tem uma parte que é interna também? Será que é uma coisa que a pessoa traz junto com ela porque há uma frustração? Nasceu de uma frustração. E é uma porta que, se der certo, abre tanta coisa, né? Inclusive, a maioria dos profissionais que entram na área e conseguem ficar, nunca mais saem. A gente diz que o bichinho morde, porque primeiro, como tudo tem seus prós e seus contras, essa profissão não tem limite de ganho. Então também você não está engessado, depende muito do teu empenho, do teu relacionamento, é sem limites, você pode ganhar e ganhar o mundo, o que você quiser, então essa é a parte boa, mas para isso precisa ser muito bom profissional, como em todas as áreas, né? Excelente, e respondendo a sua primeira pergunta, Mauro, faz muito sentido tudo isso. Eu entendo que a primeira coisa é, me assumo como corretor e é uma porta do sucesso que, dando certo, vai abrir porta, não tem limite, não tem teto. O primeiro passo é entender isso. Segundo, eu diria que é ter metas. Hoje, naquele momento em que a gente pega várias ferramentas, né, naquela roda do vendedor magnético, com vários itens ali, e eu vi, na hora que eu perguntei, por exemplo, qual que é a sua meta de lucro mensal? Qual que é a sua meta de prolabore? Qual que é a sua meta de fechamento? Seja para venda ou para locação. Tem meta de atendimentos, meta de reunião, meta de ligação, meta. Você fala, vai engessar desse jeito para um SA da vida? Vai, porque isso vai ajudar você a ter métrica para você saber se você está indo bem. Mirei vender 5 imóveis no mês, nem sei se essa é a realidade plausível, mas vamos supor que seja. Numa média de quanto? Em qual nicho? Putz, não sei. Não, defini aqui. Então é esse nicho, é isso aqui, preciso comer. No final do mês, eu vendi 2 só. Então fracassei. Não, calma. O que aconteceu que deu certo para vender 2 e não deu certo para vender as outras 3 que faltaram para completar 5? Você saiu de um estado que você não tem dado nenhum, estatística nenhuma, para falar, 5. As ações que eu tive me levaram a 2. O que eu posso corrigir a partir disso? Eu estou bem encarado, essa minha profissão vai abrir portas e agora eu tenho uma organização. Agora eu tenho metas ousadas. Porque sair da cama, trabalhar que nem um condenado, que é o que o pessoal fala, voltar, você se pergunta, eu estou mais perto ou mais longe da minha meta? Sim. Aí a pessoa não tem uma meta. Então parece que eu trabalhei, o resultado foi pequeno e o sentimento é de estresse. Só para informação, aqui no Brasil, a média de um corretor é vender 1,2 imóveis a cada 3 meses. Caramba. Essa é a média brasileira. Eu não sabia disso. Mas nós temos corretores que vendem os 5 imóveis por mês que você falou. Imóvel pronto, que é o imóvel mais difícil de vender. Não estou falando imóvel na planta, que as pessoas já são direcionadas para aquela região, para aquele tipo de produto. E aí é chegar ali e convencer que é um produto bom e vender. Eu estou dizendo imóvel pronto, que é você identificar a necessidade, o sonho da pessoa, o poder aquisitivo dela, o que cabe no bolso, o que cabe no orçamento e encontrar o imóvel ideal para ela, seja ele residencial ou comercial. E de fato, essa não é uma tarefa fácil, mas um corretor que consiga se organizar, que se aprimore, por exemplo, vindo num treinamento como esse, que foi espetacular hoje, não é um treinamento só de vendas, um treinamento só profissional, é um treinamento de vida. Então, eu digo também, é difícil você encontrar uma criancinha pequena e falar, o que você vai ser quando crescer? Ela falar, vou ser corretor de imóveis, é o que você falou. A maioria é acidentalmente que começa. Eu mesmo sou engenheiro agrônomo, tive uma profissão maravilhosa em multinacionais, e aí por uma situação pessoal de querer voltar para Campinas, estar mais perto da minha esposa, ter meus filhos, eu acabei deixando toda a carreira, que já estava numa carreira internacional, e voltei para cá. Mas me dediquei de cabeça, não sabia nada disso, como é que era o mercado, e tive que estudar muito, tive que fazer muito curso, muita palestra. Então, eu acho assim, os corretores que estão se profissionalizando, estão usando bem a inteligência artificial, as ferramentas, toda a tecnologia, e com bastante organização e dedicação, não tem limite de ganho, estão prosperando, estão ganhando muito bem. Seja em qual opção for, ele pode ser um corretor autônomo, trabalhar individualmente, ou se filiar a uma empresa, como é o caso da minha, que estou há 30 anos e tenho vários profissionais, inclusive meu filho está comigo, indo muito bem, fazendo médias muito mais interessantes. Eu comparo, por exemplo, eu estou com uma moçada muito jovem trabalhando lá. Jovem que eu digo hoje, o jovem de hoje, entre 20, 30, até 35, 40 anos, o pessoal nem saiu de casa. Mas assim, esses jovens, eles não tinham muita inspiração para ser corretor, mas na hora que ele entra, que ele aprende e ele começa a ganhar dinheiro e começa a conquistar coisas,
Eu vejo a diferença, por exemplo, em relação ao meu filho, que acabou vindo trabalhar conosco na Home Hunters, e alguns colegas dele, que também saíram da faculdade há 3, 4 anos. Alguns estão ainda estagiando, são trainees em algumas empresas e tem aquela limitação de ganho. Eu não estou depreciando nada com isso, cada um vai por um caminho. Mas a evolução, diante da dificuldade da profissão, de você lidar com pessoas o tempo todo e ter que entender de pessoas, gostar de pessoas, é uma evolução muito rápida, porque você tem um exposure, que o americano fala, é uma exposição muito grande, atendendo milhares de pessoas diferentes todos os dias, né? Sim. E isso dá uma evolução muito grande. As pessoas que se adaptam a isso fazem uma carreira brilhante. Eu tenho vários na Home Hunters. O que eu estou me desafiando agora é inspirar jovens, né? Que estão saindo da faculdade e tudo, e que precisam trabalhar, ou mesmo quando estão estudando, às vezes estão estudando à noite e precisam trabalhar durante o dia, é uma opção excelente. Mas é para poucos, é para quem tem garra, é para quem tem automotivação, autoestímulo e para quem se aprimora o tempo todo. Sim. E falando em aprimoramento, eu sei que você tem muita experiência com coach, com mentoria, e isso é uma coisa relativamente nova, a gente falar de mentoria. E eu acho isso muito válido. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você faz, não só o trabalho coletivo de treinar pessoas em vendas, em várias áreas, inclusive na área do direito. Você é coautor de livros, você já escreveu livros nessa área do direito, especializado na área condominial, que é uma área de conflito. Sim. Como que você vê, o que você pode falar para esses profissionais? Que dicas você daria para eles? E aqui para os corretores, no caso, você está falando. Os treinamentos coletivos que nem o de hoje, né? Embora a gente tenha chegado nas vendas ali no final e com todas as ferramentas, pinceling, fechamento, gatilho mental, gatilho para vencer as objeções e tudo mais, a parte da inteligência emocional sempre muito boa, muito importante. Porque eu realmente acredito, Mauro, falei muito hoje aqui que a venda é de dentro para fora. Sim. A pessoa precisa estar bem em casa, precisa estar minimamente estabilizado para na hora que ela receber 2, 3, 4 portas fechadas, que é gente que foi lá... E o não é o que a gente recebe de primeiro momento, né? Ele mas ainda assim conseguir manter o brilho nos olhos, conseguir seguir em frente, conseguir ter o entusiasmo para a venda e não abrir mão da estratégia. Sim. Né? Que é aquela sacola de perguntas que a gente treinou hoje, que são as perguntas da sequência certa para essas perguntas. Então, eu entendo que o primeiro é muita inteligência emocional para que a pessoa esteja bem dela para com ela mesma. Você trouxe a questão da transição de carreira, que muitas vezes pode ter sido traumática, não pode ter sido o sonho e tudo mais. Então, primeiro, estou bem com isso. Segundo, as outras áreas da vida, pelo menos as mais importantes, que é saúde, relacionamento, como é que estão? E veja que a gente segue uma sequência aqui no treinamento, que é medir onde que eu estou, né? E naquele momento a gente fez isso voltado para os vários itens da venda, prospecção de cliente, organização, as metas que você tem, o lucro, como que você está, as objeções, a técnica de persuasão que você tem. A gente foi medindo isso. Uhum. Então, naquele momento você vê que deu um silêncio, atento, mas um silêncio. Uhum. Por quê? Porque ali está doendo. Ali eu vejo, na hora que eu pergunto para alguns, tá, mas você fez uma lista dos clientes que você atendeu e não fechou negócio para mandar material para eles? O seu dia tem alguma... Eu nem pensado nisso. Não tinha. O seu dia tem uma organização? A sua semana tem alguma organização? Tem organização, tem para gravar conteúdo, para visitar o imóvel? Não tem também. E prospecção de cliente? Então, alguns ali eu acredito que prospectam, outros, mas eu tenho que prospectar cliente? Não é a imobiliária que vai me passar? O site que vai me passar é aquela venda mais passiva do que a ativa. Tá, mas e na prospecção? Tá distribuindo cartão? Tá fazendo um PDF com 4 páginas? A gente trouxe um modelo aqui. Simples de fazer, qualquer Canva faz isso. É uma apresentação, né? As pessoas que estão no seu celular, que são contatos e tá lá porque você conhece, ela sabe que você faz o que você faz? Eu digo que tem que colocar na testa. Corretor de imóveis, na relação social dele, ele tem que o tempo todo. Você pode reparar, doutor, que se você fizer essa pergunta para alguém, sempre tem alguém que precisa de alguma coisa. Ou vender, ou comprar, ou alugar. Você tem um primo, ou tem um tio. Mas as pessoas precisam falar disso, né? Elas não podem ter vergonha de ser corretor, né? Porque é uma profissão maravilhosa. Você, como eu disse, você está sempre nos momentos principais da vida das pessoas e a gente faz muita diferença. Fora que, você imagina, tem pessoas que passam a vida inteira, principalmente nesse país, e não conseguem comprar um imóvel, por exemplo. É verdade. Tem pouquíssimas pessoas que conseguem adquirir um imóvel, na vida, e pouquíssimas conseguem ter mais de dar upgrade, mudar de casa. Então,
É uma grande minoria. Mas quantas vezes a pessoa põe todo o dinheiro que ela economizou a vida inteira para comprar uma casa? Nossa. E muitas vezes ela quer fazer isso sem nenhuma consultoria, sem nenhuma assessoria nossa. E a gente recebe muitos problemas das pessoas que tentam fazer isso diretamente, ou às vezes com uma dica de um porteiro, alguma coisa, tentando economizar de alguma forma uma comissão de intermediação. Sim. E aí vem com problemas seríssimos pra gente, porque vender um imóvel não é uma coisa tão simples assim, envolve documentação, envolve uma série de coisas, pode acontecer um vício rebiditório, pode ter um problema oculto, então tem que ter responsabilidades, né? Agora, nesse sentido, como que você imagina, você que já faz mentoria, você acha válido esse trabalho de mentoria para corretores que são profissionais autônomos, pro autônomo? Com certeza, Mauro. Eu entendo que aquela história do afiar o machado, né, que a gente falou hoje, você trouxe isso também, tem que fazer essa mentoria. Tem coisas, técnicas que elas não nascem no nicho. Então, quando eu trago hoje Spin Selling para cá, é uma técnica de vendas, tem um livro, Spin Selling, a arte de vender por conexão, Então, isso eu não cheguei nisso num treinamento de advogado. Eu não cheguei nisso no treinamento do coach, de mentor, nas formações que eu fui fazendo para ter didática e estrutura para isso. Eu fui nisso no treinamento de vendas. E aí eu peguei isso lá no treinamento de vendas, ok. E a inteligência emocional voltada para atendimento do cliente, por exemplo, no momento de pressão. Isso eu não aprendi na advocacia, na faculdade, na escola, nem nada. Eu aprendi isso em mentorias à parte. Em mentorias. Aí você pega isso, e aí o papel do mentor, a Home Hunters Academy está fazendo isso, né? É a segunda edição. De forma coletiva, né? Forma coletiva. Você está sentindo as dores, então você sentiu a necessidade, sim, de técnicas de vendas mais afiadas para tirar o pessoal só do intuitivo, nada contra o intuitivo vende, sim. Mas se você tiver mais técnicas ainda, beleza, vou tirá-los. Mas aí, na nossa conversa, fiz a proposta também da inteligência emocional voltada para vendas. O que é isso? Eu trouxe um caso aqui, a advogada, poderia ser a corretora, poderia ser um outro profissional, que na hora que tinha que falar para muitas pessoas, travava. E travava por quê? Travava porque não sabe falar em público. Era mais fundo que isso. A pessoa tinha um problema na infância, que a mãe tinha que vender, não vendia, viveram escassez. E tinha que ser resolvido, aquela dor tinha que ser resolvida de alguma forma para ela desempenhar. Tinha que ser. E ela não estava conseguindo fazer isso, e ela nem tinha consciência disso. Aí você vai procurar algum curso de corretor de imóveis que vai trabalhar, você não vai encontrar. A mentoria, quando você fala, o que eu quero? Eu quero que ele venda mais. Tá aqui, ó, Mauro, 10 ferramentas para você aplicar. Entendeu? Entendi. Você vai aplicar? Tem gente que aplica, tem gente que tem correntes invisíveis que prende ela e ela nem sabe por que ela não faz. Mas ela não faz, deixa para depois, ela tem medo, não estou acostumado com isso, vou no meu intuitivo mesmo, sim. Perde a chance de oportunidade. Então, na hora que a gente monta esse treinamento, nessa mentoria, o que eu preciso? Eu preciso primeiro ativar a vontade de vencer, sim. Tirar aquela nuvem. Despertar isso na pessoa. Despertar isso, tira a nuvem ali que é não tenho muita vontade, minha profissão não é valorizada, tirou, é você com você. Você vai fazer seu salário, você vai fazer sua venda, você vai se associar, ok, tirou isso. A partir disso, o que a gente vai fazer? Vamos preparar o terreno para que as emoções da pessoa não bloqueiem novo conhecimento. Sim. Então nós montamos isso. Onde que a gente montou isso? Nessa mentoria de hoje, coletivo. Sim. Nessa mentoria você tem espaço para entender o mecanismo da inteligência emocional dentro da cabeça da pessoa. No caso, tem um treinamento para isso. Sim. E então nós vamos entregar isso para que a ferramenta técnica de corretor, a técnica de venda em si, ela possa vir e ser assimilada e realmente praticada. Então tem que ter um preparo antes. Sim. Isso é na mentoria que você faz. Não é no curso de corretagem, não Sim. é quando você vai tirar o Cresce, não é numa faculdade de administração. Ali você não aprende. Nas mentorias você aprende. Sim. E deu para a gente perceber muito bem hoje, no trabalho de hoje, nas dinâmicas, que as pessoas saíram daqui muito diferente do que entraram, né? E tem que se fazer todo um trabalho antes, um trabalho com o íntimo da pessoa, para que ela mesma se valorize, para que ela trabalhe as dores internas e que ela possa absorver e valorizar, sentir a importância do próprio trabalho dela. E acho que isso foi conquistado aqui. Eu iniciei, estou começando a escrever um livro também. E uma das coisas que eu quero fazer é justamente que, além de contar as histórias todas, que estão muito misturadas, né, os 30 anos de Home Hunters com a minha vida pessoal, está muito... Hoje, trabalho e vida pessoal, eles estão tudo junto, né? Então, assim, obviamente, eu vou ter que contar a história da Home Hunters, sem dúvida, mas um dos objetivos é fazer um livro que, além de contar essas histórias inusitadas, que eu tenho várias ao longo dos 30 anos, que ele tenha um cunho didático, que ele sempre tenha uma dica, como você fez aqui hoje. Então, que tenha lá um capítulo e o que a gente aprendeu com isso? Quais são as dicas, né? O que eu posso passar para o mercado, passar para os jovens corretores,
Qual a mentoria que eu posso dar? E um livro é que nem você está fazendo coletivamente aqui, né, com um grupo de pessoas. Hoje acho que tiveram 60, 70 pessoas aqui. O livro também você consegue ampliar esse conhecimento, né? É uma forma de você devolver também para as pessoas e para o mercado imobiliário em específico toda essa experiência que eu tenho de 30 anos e que eu não tinha, que eu adquiri fazendo, né? Então, a ideia é justamente essa, usar o nosso podcast Além das Chaves para isso, para gerar conteúdo e conhecimento para as pessoas e cada vez mais integrar os corretores para que eles façam mais network, para que eles se sintam estimulados em aprender e investir neles próprios, né? Perfeito. Então isso é muito bacana, você vem fazendo um trabalho espetacular nesse sentido. É muito bom ter advogados também se especializando na área imobiliária. Isso está cada vez mais comum. Sim. Até porque eu acho que a justiça brasileira é tão lenta que os advogados estão cansando de esperar os processos e estão diversificando. Por exemplo, na parte imobiliária específica, você ter bons advogados que trabalhem na área preventiva, isso é espetacular, evitar problemas, né? Exato. Tanta coisa dá para a gente fazer de uma forma preventiva, um bom contrato particular, antes de fazer uma escritura. Eu bem digo, às vezes você vai, tem imobiliários que falam, não, vamos lá direto para a escritura. Mas numa escritura, você vai colocar ali só os dados do imóvel, o valor e tudo. Quanto num contrato, você pode colocar muitas combinações entre as partes, o que tem que ser feito, em que prazo, se vai haver alguma benfeitoria, de que forma vai entregar, né? Então, é muito importante que esses conteúdos orientem, né, as pessoas. Falta muita orientação para as pessoas fazerem um negócio tão importante que é o negócio imobiliário. Não só na compra, mas hoje também na locação. As pessoas estão querendo, depois da pandemia, viver o presente. Né? A gente vê essa diferença, a procura por condomínios, clubes, a pessoa quer qualidade de vida. Sim. Além de segurança, ela quer encontrar tudo ali no condomínio, ela quer o pet place, está cheio de pais de pets, você mesmo falou hoje. Ela quer o container de conveniência, ela quer a piscina com raia para nadar, fazer o esporte dela, a academia. Então, as pessoas, os valores das pessoas, principalmente no pós-pandemia, é de viver o hoje. E nós podemos oferecer essa mudança de vida, esses upgrades de vida das pessoas, não necessariamente elas comprando, elas alugando também o imóvel. Exatamente. Mas para isso tem que usar todas as técnicas que você falou, conhecer mais a pessoa, fazer mais perguntas abertas, fazer com que ela sinta a dor que ela está sentindo e que nós, profissionais experientes, possamos ser a solução para o problema dela. E nesse sentido, nós somos muito gratos, porque foi brilhante a sua apresentação, as dinâmicas, e nosso tempo não é tão grande aqui no podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para a gente, pensando no profissional autônomo, na dificuldade dele de fazer o próprio salário e principalmente no corretor de imóveis, que nem sempre é tão valorizada a profissão. Quais são as dicas principais? Qual é a mentoria, numa frase, que você poderia trazer para a gente? Muito bom, Mauro. Bom, para despedir então do pessoal, deixando uma mensagem para eles, estejam nos ambientes corretos, você compra mais de quem você gosta. Então, aprender a se conectar, a fazer o tal do rapport que o pessoal fala, muito importante. Ouvir o seu cliente com atenção. Eu até brinquei, né? No começo da conversa, olha lá qual é a cor dos olhos. Qual a cor dos olhos? Porque isso incentiva a olhar no olho, né? Tem pessoas que não olham nos olhos e isso dificulta, né? Não gera conexão, né? A sensação é que tem algo a esconder. Se você não olha muito nos meus olhos, o que você está escondendo? Então, eu preciso vencer qual a cor dos olhos, né? Para começar e sempre ter essa escutativa. A própria postura, né? O jeito de falar, não ficar ali de braços cruzados, fechados, quer dizer, mostrar que está aberto, que não tem nada a esconder. Exatamente. Então, faz isso, tem essa postura, tem essa escutativa, porque a maior dor do seu cliente muitas vezes não está latente o suficiente. Então, você vai fazer perguntas para confirmar o que falta, o que você perde. Não tendo a sua churrasqueira, a sua área social, a sua conveniência, o que falta para você, qual é o seu sentimento a respeito disso e toda aquela sequência de perguntas. Isso vai fazendo com que a pessoa crie consciência da necessidade de movimento dela. O seu objetivo é esse, mover ela do problema para a solução, você é a solução disso. E aí você, como profissional, entra com a solução que você pode dar a solução do problema. Entra, oferta e fecha. E como profissional autônomo, com todas as dificuldades que tem, existem outros profissionais que são menos capacitados, mas que eles falam, cara, eu não tenho outra saída senão fazer a minha parte. É a tal da autorresponsabilidade que a gente falou muito aqui.
A autorresponsabilidade não é se culpar por toda a dificuldade botar do mercado. A culpa no mercado, o mercado tá ruim, a Selic agora tá 14,25, eu não consigo fazer mais nada. Esse é o discurso, né, dos fracassados, vamos dizer assim. Isso ele é muito sedutor. E não quer dizer que não seja verdade. A autorresponsabilidade, eu acho que ela tá um pouco cruel, porque ela diz, ainda que a culpa não seja sua, ainda que não esteja no seu controle... O que eu posso fazer de melhor para isso? O que eu vou fazer? Como que eu vou contornar? Porque, inclusive, né, Jesus também falou, tá até na Bíblia, né, atribulações tereis. O que é a tribulação? O mercado, as oscilações do mercado, uma hora está recessivo, aí vem lá o governo, cria alguma normativa diferente, muda isso. Então, o tempo todo vai acontecer alguma coisa que tira a gente da zona de conforto e nós temos que ter criatividade para poder enfrentar, nos colocar no devido lugar como profissionais experientes, que podemos ter a solução e não ficar disseminando essas notícias ruins e tudo mais que não levam a nada, né? Na realidade exatamente como você diz, bom, o mercado está assim, mas apesar disso, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer melhor, né? Sim. E eu acho que se a pessoa tiver essa consciência, principalmente o corretor de imóveis, isso vai fazer toda a diferença no resultado dele, né? Na forma que ele vai se apresentar para a pessoa, se ele realmente tiver a convicção que está fazendo essa diferença. Então, eu acho que essas dicas foram muito valiosas. Acho que é um conteúdo que toda pessoa tem que se especializar em vendas, afinal a gente está o tempo todo vendendo uma ideia, vendendo um serviço, vendendo alguma coisa, um produto, né? Sim. Então, eu acho que foi muito válido. Eu quero mais uma vez te agradecer por participar do nosso podcast Além das Chaves. Sim. Trazer todo esse conteúdo que você trouxe, divulgar, se você quiser divulgar o seu Instagram para as pessoas te encontrarem, fica à vontade, porque valeu muito a pena, a gente está muito grato de você não só ter feito esse trabalho aqui, que foi uma manhã inteirinha, como poder participar do nosso podcast também. Muito bom, Mauro, mais uma vez obrigado pela honra de estar aqui, tanto para o treinamento quanto para o podcast. Nas minhas redes sociais, Instagram, o principal veículo nesse momento, que é o @cauê.barbosa. Lá nós teremos técnicas de vendas? Teremos. Sou mentor de oratória, então treino pessoas que querem ser palestrantes. Que é muito importante a oratória. É fundamental, é muito utilizada já nas vendas, né? E lá tem as ferramentas não só para quem vai ser palestrante, mas também para você utilizar no processo de vendas. Falo sobre spin selling, sobre outras técnicas de fechamentos por lá, falo muito sobre inteligência emocional. Aquilo que eu trago nos treinamentos, a pessoa vai encontrar ali no @cauê.barbosa. Pessoal, eu posso falar de carteirinha, com categoria. Nós tivemos uma manhã inteira aqui, essa mentoria, esse trabalho brilhante aqui do Dr. Cauê Barbosa, e eu recomendo. As pessoas saíram daqui emocionadas, saíram daqui diferente do jeito que vieram, e profissionalmente eu tenho certeza que as sementes, Dr. Cauê, que você plantou, inclusive no coração delas, vão fazer muito efeito. A gente é muito grato, muito obrigado por participar do nosso podcast. Tamo junto, Grande abraço. Outro, meu querido.